Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Ana Cláudia, sou acadêmica de enfermagem. Eu estou fazendo esse vídeo para tentar ajudar a minha turma com o conteúdo de farmacologia. Então, vou dividir em duas partes. Essa é a parte 1, de alguns conceitos que são importantes para que todos tenham conhecimento. Então, vamos lá. Os medicamentos eles podem ter propriedade preventiva, curativa, diagnóstica ou paliativa. De maneira preventiva, nós temos, por exemplo, os anticoagulantes que são utilizados no tratamento de trombose. Por exemplo, uma paciente que fez uma cirurgia de mama com prótese mamária. Essa paciente geralmente vai ficar um pouco mais restrita no leito no primeiro momento e depois vai ser utilizado provavelmente aquele Plexpulse para ajudar a prevenir trombose, vai ser utilizado, vai ser orientado ela a caminhar, mas pode ser utilizado também o Clexane de maneira preventiva para prevenir a trombose venosa. E anticoagulantes vão existir diversos, não só o Clexane, o Molnupiravir, o Xarelto, que são os mais conhecidos. As vacinas também agem de maneira preventiva, né, como as vacinas usadas contra o Covid-19, contra a influenza, nas vacinas para prevenir a rubéola, sarampo e diversas outras doenças. As vacinas, acho importante ressaltar, por exemplo, vacina contra a Covid, contra influenza, não necessariamente vai impedir que a pessoa tenha, mas acaba sendo de maneira mais amena, né? De maneira curativa, temos, por exemplo, o albendazol, usado no tratamento de vermes, isoniazida e rifampicina, que são alguns dos medicamentos utilizados para tratamento da tuberculose, os antibióticos para tratar, por exemplo, a pneumonia. Então, os medicamentos que são usados de maneira curativa, realmente o paciente vai tomar e ele vai ser curado daquela doença. Como, por exemplo, antibióticos que são utilizados para tratamento de cistite, de pielonefrite. O que é a cistite? É a infecção da bexiga, a pielonefrite, infecção dos rins, e aí pode ser utilizado diversos antibióticos, né? Ciprofloxacino, levofloxacino, clavulin, azitromicina, que é mais comumente utilizado no tratamento da pneumonia, de maneira paliativa, né? E aí eu coloquei os antipertensivos e os medicamentos utilizados para tratamento de diabetes. São doenças que são doenças crônicas, elas não têm cura, porém elas têm controle. Então, um paciente hipertenso, ele pode viver normalmente, e um paciente diabético também, fazendo controle dessa doença através dos medicamentos que agem paliativamente. Por exemplo, fazendo uso da losartana, da valsartana, da hidroclorotiazida, o paciente diabético usando as insulinas, usando o glifage, ele vai conseguir controlar, né, o diabetes e, lógico, com reeducação alimentar, com exercício físico associado, né, aos medicamentos. De maneira diagnóstica, então, os contrastes, né, que são utilizados na ressonância, na tomografia, para poder diagnosticar alguma alteração, mais comumente utilizado o iodo. É importante ressaltar sempre perguntar se o paciente não tem alergia, né, antes de administrar. E as vias de administração, via oral, via sublingual, via retal, via subcutânea, via intramuscular, via tópica e via transdérmica. É importante ressaltar que, às vezes, na prescrição vai vir escrito só a sigla, então isso é padronizado, VO, SL, IM. Então, é importante você já ir se familiarizando com essas siglas. Então, se na prescrição tiver lá dipirona IV, você vai saber que é intravenoso. Então, pode ser IV ou EV, que é intravenoso ou endovenoso, tá?
E aí as vias de administração, né? A via oral, então, mais comumente utilizados comprimidos, e aí vão haver diversos comprimidos, né? Antibióticos, medicamentos para dor, então vão haver diversos mesmo. E aí, os medicamentos por via oral, eles têm efeitos de primeira passagem, ou seja, eles passam pelo fígado. Então, aí, uma das importâncias de não se automedicar, porque os medicamentos, eles vão agir ali, não, vão passar pelo fígado, eles vão passar pelos. Tem medicamentos que tem, né? A questão da excreção pelos rins, então tem sempre que passar, você tem que sempre passar pelo médico para avaliar como está a sua condição, né? A condição do seu fígado, a condição do seu rim, antes de sair tomando um medicamento que às vezes vai te prejudicar. Então, a importância de não se automedicar. Medicamentos por via sublingual, né? A via sublingual é uma via bem rápida, que é uma região bastante vascularizada, né? Embaixo da língua, como por exemplo o monocordil, que é um medicamento que é usado para tratar angina. Então, o paciente chega, né, na emergência com um quadro de angina, né, uma dor torácica. Então, pode ser utilizado o monocordil. Via retal, então a gente vai ter aí, por exemplo, supositórios, e aí depois, que é usado para tratar a constipação, e aí depois vai aumentando, né, até se tem um sucesso, então começa-se pelo supositório que é menor, pode utilizar o fosfonema, depois até chegar o que conhece-se popularmente mais como lavagem, mais um clister, né, tem o medicamento. E aí vamos ter via inalatória, que são utilizadas as nebulizações, as bombinhas. Então a gente vai ter o sabutamol, por exemplo, que é usado para tratar asma. Por via subcutânea, a gente vai ter diversos medicamentos também, por exemplo, imunoterápicos para tratar câncer, para tratar doenças autoimunes. Então, tem, por exemplo, o Mira, que é um medicamento injeção feita por via subcutânea, que é para tratar artrite reumatoide, para tratar psoríase. Vamos ter as insulinas, né, para diabetes, que são subcutâneo, tramal, morfina, que são opioides, também pode ser feita por via subcutânea. E aí vamos ter via intramuscular. Aí a intravia muscular, a gente tem que avaliar sempre o porte do paciente, se ele é mais caquético, mais emagrecido, se é um paciente com mais tecido adiposo, se é um paciente mais forte, né? Avaliar sempre o, o paciente para escolher um calibre ideal para agulha. Para via intramuscular, utiliza-se geralmente a agulha 30 por 8, 30 por 7, avalia-se sempre o porte físico do paciente. A via intramuscular ela é mais rápida do que a via subcutânea, né? A via subcutânea é um pouco mais lenta. Vamos ter a via tópica, como pomadas, cremes, que são utilizados, colírios também, né? Oftalmológicos. Via transdérmica, e aí a gente vai ter já tem até anticoncepcional, né, que é o adesivo transdérmico, tem o adesivo de nicotina, que é para tratamento de pacientes que estão parando de fumar, o Restiva para dor, então a gente vai ter várias opções também já por via transdérmica. Eu não incluí aqui a via endovenosa, acabei esquecendo, mas é uma via que é bastante utilizada também, que eu até já falei a sigla, se tiver na prescrição IV, que é intravenoso, ou EV, endovenoso. Então, os medicamentos por via intravenoso, eles têm uma ação bastante rápida, porque eles vão direto na corrente sanguínea. Então, eles não passam pelo fígado, né? Eles não têm esse mecanismo de primeira passagem. Então, eles agem de maneira mais rápida. E aqui a referência bibliográfica que eu utilizei foi o Manual de Preparo de Administração da UERJ,
É um documento bem interessante, se vocês quiserem dar uma olhada depois. E por hoje é isso, pessoal. Muito obrigada.